E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui. E hoje nós vamos entender o que são a média, mediana e moda dentro da matemática, né? Então vamos começar. Para essa aula aqui, eu tirei o texto 137 do Enem do ano passado, do caderno amarelo de matemática. E vamos começar lendo o texto aqui e depois a gente parte aqui para os conceitos da aula, tudo bem? Então, o texto diz o seguinte: a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Então aqui a gente tem os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. São 6 meses. E cada mês ali vai ter uma porcentagem que é referente, né, à umidade relativa do ar. Então, em maio, a umidade relativa do ar foi de 66%. Em junho foi de 64%, julho de 54%, agosto foi de 46%, setembro de 60% e outubro de 64%. Então, o texto aqui já nos dá um conjunto de números que já fica aqui bem evidente quais são, né? Então, os nossos conjuntos numéricos são todos esses aqui que o texto forneceu, esses aqui que eu já marquei. Certo? Agora vamos ver o que o texto está pedindo. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado, ou seja, entre esses 6 meses aqui, né? Então, qual é a mediana desses 6 meses? A mediana é esse do meio aqui. A mediana vai ser o número que está no meio do conjunto de dados. Então, vamos reescrever aqui o nosso conjunto de dados para ficar bem claro como que a gente pode trabalhar com eles. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar eles em ordem alfabética. Alfabética não. Vamos colocar esses números aqui em ordem crescente, tá bom? Então, o menor número aqui desse conjunto é o 46. O segundo maior é o 54. O terceiro maior vai ser o 60. Depois 64 e outro 64. E depois o 66, que vai ser o maior número. O texto aqui está pedindo a mediana. A mediana vai ser o número que está no meio do conjunto de dados. Então aqui tem 3 de um lado, 3 do outro. Se esse conjunto numérico aqui fosse um número ímpar, ao invés de 6 tivesse 5 números, por exemplo aqui ó, o número 1, 2, 3, 4, 5. Esse conjunto numérico aqui, ele tem 5 números. Então a mediana dele seria o número que estiver no meio. Depois de organizado em ordem crescente, né? Então, a mediana desse conjunto aqui, que eu escrevi aqui embaixo, é o 3. É fácil saber porque esse conjunto aqui tem 5 números, ou seja, um número ímpar de números dentro desse conjunto de dados. Mas aqui em cima, que são os números da questão, eu tenho 6 números. Então, não tem um número que fica exatamente no meio. Tem 2 que ficariam no meio, né? Que seriam esses 2 aqui. Esses 2 aqui ficariam no meio. Então, eu tenho que tirar a média desses 2 números. E depois que eu organizei eles em ordem crescente, ficou no meio do conjunto de dados. Que é o 60 e o 64. Então, eu vou tirar a média desses números aqui. Para eu tirar a média, eu tenho que somar eles e depois dividir pela quantidade de números que eu estou somando. Então, vamos lá. Vamos começar somando. 60 mais 64. 0 mais 4. 4. 6 mais 6. 12. Então, tenho 124. Agora, eu divido esse 124 pelo número, pela quantidade de números que eu somei.
A quantidade de números que eu somei foi 2. Foi esse número aqui e esse número aqui. Foram 2 números. Então eu vou dividir os 124 pela quantidade de números que eu somei. 124 dividido para 2. Vai ser aqui, ó. 6. Eu pego o 12 aqui, né? O 4 desce. E número vezes 2 dá 4. 2. 2 vezes 2, 4. Então, agora que eu tirei a média desses dois números que estão aqui no meio, eu encontrei a mediana. 62. E é a resposta aqui, questão. Letra E. Então, aqui, fazendo aqui essa questão, eu já expliquei, né, o que é a mediana, que é o número que fica no meio do conjunto de dados, né, do conjunto numérico. Se o conjunto numérico tiver uma quantidade ímpar de números, então vai ser o número que tiver exatamente no meio. Se o conjunto numérico tiver um número par de números, tiver uma quantidade par de números no conjunto de dados, então eu tenho que tirar a média dos dois que estiverem no meio. E a média, como a gente viu aqui, é o número que eu obtenho depois de somar uma quantidade de números e dividir por essa quantidade de números. Por curiosidade, vamos fazer aqui a média de todo esse conjunto numérico aqui para ver que número é, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer isso. Muito bem, eu apaguei o quadro aqui e agora a gente vai tirar a média de todo esse conjunto de dados aqui, certo? São 6 números que eu tenho que somar. Então, para facilitar aqui o processo, eu vou somar em pares, tá bom? Então, eu vou somar primeiro esse aqui. 6 mais 4 é 10, vem 1. 5 mais 5, 10 também. Beleza. Aqui tem 100. Agora eu vou somar esse par aqui. 0 mais 4, 4. 6 mais 6, 12. Agora deixa eu somar isso aqui. 4 mais 6 é 10. Vem 1. 6 mais 6, 12. 12 mais 1, 13. Beleza. Agora eu vou somar esses números aqui. 0 mais 4 mais 0, 4. 0 mais 2, 2. 2 mais 3, 5. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então eu tenho aqui 354. Agora, para eu saber a média, eu tenho que dividir aqui pelo número. E esse número é o seguinte, é a quantidade de números que eu somei. Eu somei aqui 6 números diferentes. Então eu vou dividir isso aqui por 6. 35, vamos ver aqui, 6 vezes 5 é 30. Aí vai descer o 5. Vai sobrar o 5 e desce o 4. Agora, que número vezes 6 dá 54? É 9, né? Porque 6 vezes 10 é 60 e 60 menos 6 é 54. Então aqui eu tenho o número 59 como a média. Veja que esse 59 é um número que veio aqui para a questão. Então, se você confundisse média com mediana, você ia marcar a questão errada. Entendeu? E uma questão, quando ela é bem elaborada, ela tem essas opções aqui para poder confundir. Confundir não, para poder induzir a pessoa que não entendeu o texto ao erro, né? Então, veja aí como que é importante saber os conceitos certinhos. E por fim, tem a moda. A moda não foi um conceito que foi cobrado aqui, mas por curiosidade a gente vai aprender, tá bom? A moda é o seguinte, você vai ter ali o conjunto de dados, como esse aqui que a gente está trabalhando, né? E a moda vai ser o número que mais se repete nesse conjunto de dados. O número que mais se repete nesse conjunto de dados aqui é o 64. Porque ele aparece aqui 2 vezes, né? Mas o 64 não apareceu aqui nas opções. E como a questão aqui pediu a mediana, a gente viu que a mediana é 62. Então, tá aí a resposta. Resposta certa. Conceitos apresentados.
conteúdo aprendido, beleza? Então é isso, esse foi o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula, acho que é a segunda aula que eu tô gravando aqui, nesse formato aqui das videoaulas. Deixe o seu curtir se você gostou e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.